Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E agostou, minha gente! Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024. Seja muito bem-vindo, o mês eterno, esse mês tão longo que é agosto. Mas a gente vai na boa, a gente vai todo mundo junto aqui no Bem Viver. Tá começando mais um programa, uma produção do Brasil de Fato. Como vocês sabem, um programa que prioriza debater um mundo mais justo, mais igualitário para todo mundo. Por isso, as nossas prioridades sempre são falar de agroecologia, saúde, alimentação e cultura. Mas é claro, sem ignorar o que está pegando fogo, os debates do dia a dia do noticiário. A gente fala sim sobre política, economia, o cenário internacional. Tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa de hoje. Eleições. Impulsionado por movimentos populares e centrais sindicais, Edmilson Rodrigues aposta na reeleição em Belém, apesar da baixa nas pesquisas. Máquinas chinesas começam a colheita em assentamentos no Maranhão. Repórter SUS adentra nas polêmicas da municipalização dos hospitais federais da cidade do Rio. Agricultores e agricultoras participam de formação em agroecologia no interior do Rio de Janeiro. Radinho BDF investiga com crianças como são criados os sonhos e quais são seus sentidos. Esses são alguns, mas são vários os destaques do Bem Viver. Bora lá que o programa está só começando. E hoje o Bem Viver tem o prazer de receber o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ele que já esteve 2 vezes à frente da capital paraense por 2 mandatos em 1997 e 2005, foram 2 mandatos consecutivos, isso tudo à frente do PT, do Partido dos Trabalhadores, e agora, desde 2020, ele volta à administração da capital paraense, desta vez pelo PSOL, portanto, para exercer o seu 3º mandato. Prefeito, muito obrigado pela disponibilidade de atender o Bem Viver. De certa forma, uma trajetória mal ou bem comparada com o presidente Lula, né? Que também exerceu 2 mandatos e depois voltou aí para a administração pública. Lucas, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela oportunidade da entrevista. Acompanho o Brasil de Fato desde o seu início. Fui assinante do jornal impresso, né? E tenho acompanhado hoje virtualmente. É uma honra para mim. E realmente tem uma trajetória muito colada, né, a essa luta pela redemocratização, no momento em que o Lula despontava como liderança operária, eu despontava aqui no Pará e no Brasil como liderança dos trabalhadores em educação. Fui primeiro presidente, fundador do nosso sindicato estadual, o Sintep, fui dirigente da CNTE, ainda CPB, né, Confederação de Professores do Brasil, e fui eleito em 86, a primeira bancada de deputados estaduais aqui no Pará, uma das primeiras bancadas do PT no Brasil, né? Em 86, ainda muito jovem, eu tive esse privilégio. Então, minha vida correu junto assim às lutas comandadas pelo nosso presidente Lula, e eu estou no 3º mandato. Espero que o Lula siga o meu exemplo, concorra à reeleição e também tenha um 4º mandato. Pronto, expectativas altas, mas é isso, tá certo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas reeleições, principalmente aí em Belém, em outubro, né? Estamos aí às vésperas, claro que tem bastante coisa bastante água para passar debaixo da ponte, mas já é tempo sim de discutir tudo que está em jogo. Prefeito, então vamos começar a falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria trazer uma provocação para o senhor, justamente sobre a COP30, que acontece no final do ano que vem, é um assunto unânime entre todos os brasileiros, como Belém recebeu esse prestígio, é uma alegria para todo mundo saber que, primeiro, o Brasil vai ser sede dessa conferência sobre as mudanças climáticas da ONU, e que alegria saber que é numa capital amazônica, no norte do país, Belém. O senhor foi o prefeito que esteve à frente da cidade quando recebeu essa proposta e esse aceite, né, das Nações Unidas, com certeza uma das maiores glórias da sua carreira aí política. No entanto, ainda está em disputa, ainda está em jogo, justamente nas eleições de outubro, quem será o prefeito que vai estar à frente da capital, à frente de Belém,
quando de fato esse evento acontecer, porque, como eu comentei, é só no final do ano que vem. Isso é uma coisa que preocupa o senhor, de ter recebido esse legado, mas ao mesmo tempo, quem vai estar ali à frente, administrando, tirando as fotos, apertando a mão do presidente Lula e de tantas autoridades internacionais, é ainda uma questão em jogo? Em jogo porque nós estamos numa democracia, mas eu estou assim muito tranquilo. Eu tenho uma história, né? Um socialista não se move por interesses menores, né? Então, eleição, um cargo de prefeito, como um cargo de deputado federal, já exercido por mim 2 vezes, ou de 3 mandatos de deputado estadual, ou como sindicalista, só tem sentido se for para ajudar a mudar o mundo, né? Fazer o combate a todas essas perversidades estruturais que o modo de produção capitalista tem na sua essência, né? Então, é o combate a todas as formas de exploração do trabalho, a todas as formas de opressão, né? E, ao mesmo tempo, no executivo, tem um lado muito positivo. Mesmo uma cidade pobre como Belém, nós podemos desenvolver políticas que ajudam de forma mais objetiva a mudar a realidade social. De modo que aquela linha do Henri Lefebvre, grande filósofo marxista francês, não é? De que a gente pode fazer reformas, mas elas têm que estar vinculadas a um projeto contra-hegemônico, um projeto estratégico de mudanças estruturais da sociedade. Nesse sentido, não se pode chamar de um reformista como algo pejorativo para alguém que experimenta como sujeito histórico, organiza e contribui para transformações concretas no momento histórico em que nós estamos vivendo, como experiência dos trabalhadores, dos oprimidos, dos explorados, homens e mulheres que vivem do seu trabalho, como experiência concreta de conquistas e do exercício do poder popular, né? Então, acho que assim, como prefeito, a gente pode fazer isso. Então, nós temos aí, no terceiro mandato, enfrentamos uma perrenga que 2 anos e meio foram muito difíceis, sabe? E houve um desgaste, assim, vou dizer um desgaste consciente, pode ser. Tem um desgaste no início do mandato, que era a expectativa de um prefeito que saiu com 82% de aprovação em 2004, né? Mas só que eu mesmo não tinha consciência do nível de estrago que os 2 prefeitos que me antecederam fizeram após os meus 2 mandatos. Então, realmente, nós tivemos que reconstruir a rede escolar, equipá-las. Só para ter uma ideia, exigiu cerca de 120 milhões só para reformas das 76 escolas que eu já entreguei. Só que fizemos um investimento maior, porque todas têm que ser equipadas, todas têm bibliotecas, 70 têm placas fotovoltaicas, 32 têm biodigestores, ou seja, não é apenas uma reforma de escola, sabe? O acesso de crianças com deficiência, nós tínhamos 600, são 3.200 crianças, grande parte tem autismo, os professores concursados, hoje um professor com doutorado na SEMEC ganha 16 ou mais mil reais. Basta ver que uma universidade federal, seja o UNB, seja a Federal do Pará, um doutor entra através de um concurso nacional ganhando 9 mil e poucos reais. E nós, por quê? Porque nós garantimos 71,02% de aumento para os professores, numa cidade pobre, em plena crise financeira e numa estrutura urbana bastante sucateada. Então, quais foram as nossas prioridades para um governo de esquerda nesse primeiro momento de cidade destruída e em plena pandemia e com um governo federal totalmente, totalmente odioso em relação à soberania nacional e ao povo, né, que deveria ser por ele representado, né, com corte de recursos em todas as áreas fundamentais, né? Eu criei o Bora Belém no primeiro dia de governo, que é um programa de renda básica. Porque o meu raciocínio eu não vou esperar o Lula ser eleito daqui a 2 anos. Eu estava em 21, vendo a fome em Belém. Porque, veja, Lucas, o Pará é o estado recordista em fome. Isso é inaceitável. Você fala, mas o Pará não é o maior exportador de minério? Superou Minas? Não é o maior exportador de cacau? Superou a Bahia? É o segundo produtor de gado bovino? É o maior produtor de bubalinos?
Nós somos tudo isso. No entanto, exportamos commodity, a Lei Candir isenta de impostos, e os nossos governantes estaduais nunca tiveram uma preocupação real com o combate à fome. Então, eu posso te dizer, é triste saber que 4 milhões dos 8 milhões e 200 mil habitantes do Pará dependem de Bolsa Família. Então, 48% da população. Agora, há 800 mil, segundo as informações do próprio governo federal, que hoje, nesse momento, não tomaram café e talvez não tomem, talvez muito menos almocem. Pessoas que passam fome no território paraense. Mas eu posso te dizer, um prefeito socialista não faz a revolução, mas com o programa Bora Belém, hoje 90 mil pessoas deixaram de passar fome. Ou seja, se o Pará é recordista em fome, Belém dá o exemplo de como uma cidade pobre, a segunda capital mais pobre do país, pode dar uma contribuição no combate à fome. Nesse esforço que está sendo feito pelo presidente Lula, um esforço já vitorioso, uma redução significativa do número de famintos, no entanto, ainda há no Brasil em torno de 10 ou um pouco mais de milhões de pessoas passando fome. E o Pará, que tem 3% da população, não pode ter 10, 15% dos que passam fome no Brasil, entendeu? Então, é essa situação, esse contexto em que a gente governa a cidade de Belém, e hoje estamos num novo momento por conta do Lula, que premiou Belém com a COP. Então, tenho certeza que tem todas as condições de, no ano que vem, estar junto com o Lula, recepcionando o mundo durante a COP, porque fizemos o papel que deveríamos fazer, superamos grandes dificuldades, a cidade não mudou tanto estruturalmente, continua sendo pobre, mas hoje, só para ter uma ideia, com o apoio do Lula, além de obras de infraestrutura, nós tínhamos 104 equipes do Programa de Saúde da Família, hoje temos 348, ou seja, atendíamos 21% da população até dezembro de 2020. Eu assumi em janeiro de 21. Hoje, atendemos 85% da população. Não somos ainda uma Havana, não somos Cuba, mas estamos garantindo a grande parte da população o direito de acessar o sistema de saúde com qualidade. Enfim, são mudanças importantes, além de projetos estruturais muito importantes, feitos com recursos próprios, mas também alguns projetos com apoio do governo federal. Prefeito, você está trazendo bastante do seu legado, somente desse terceiro mandato. A gente está falando desde 2020, quando o senhor foi eleito, então desses últimos 3 anos e meio, e eu tenho certeza que é muito por conta disso aí que o senhor recebeu na semana passada apoio, por exemplo, do MST, do MAB, diversos movimentos populares, inclusive centrais sindicais, CUT, CTB, além de diversos partidos de esquerda, além do PT, o PDT, Rede, enfim, você recebeu uma gama de apoios de movimentos populares, dessas entidades de esquerda, com certeza fruto de toda essa mobilização que o senhor vem exercendo aí nesses últimos anos de mandato. Ao mesmo tempo, se a gente olhar um pouquinho para as pesquisas que vêm saindo, o senhor não vem aparecendo entre o primeiro e o segundo, está ali naquele grande escalão, empatado ali com o Igor Normando, do MDB, mas ao mesmo tempo também tem o delegado Eder Mauro ali em primeiro, enfim, é uma disputa ainda está embolada. Eu queria entender como o senhor, como a sua gestão, como a sua campanha vem tratando essas duas questões. Ao mesmo tempo, as pesquisas não trazem o senhor ali na liderança, mas você ainda tem um apoio muito consolidado aí de movimentos populares, essa base de esquerda. Como que vocês vêm tratando essa questão, prefeito? Eu concordo contigo. A nossa trajetória, inclusive as ações neste terceiro mandato, numa relação muito fraterna e de muita solidariedade com as lutas sociais, permite, por exemplo, que, como essa reunião que tu citaste, né, eu cheguei, vi 100 e poucas pessoas, disse, poxa, é uma reunião pequena. Aí o Yuri, do MAB, que estava coordenando, disse, prefeito, aqui, apenas 2 pessoas por cada central sindical, cada movimento social, movimentos nacionais, né? E tenho aqui uma entidade que tentou entrar contra ele, a gente tem espaço limitado. Então é muito bonito assim merecer essa confiança dos movimentos sociais, dos mais importantes, 5 centrais sindicais, movimentos de luta por moradia, dirigentes nacionais e, como tu falaste, no MST, o Movimento Soberania da mineração e o MAB. Então, ao mesmo tempo, os partidos políticos, sabe? Nós temos hoje uma frente de esquerda, é muito bonito que o PT
fez o PDT, o PCdoB, o Partido Verde, rede que está na nossa federação, junto com o PSOL, né? O PCB não está bem estruturado em Belém, mas os militantes estão envolvidos, né? Então, é assim uma frente de esquerda, uma frente progressista, muito comprometida com a reeleição, sabe? Por conta dessa experiência de relação respeitosa e com uma visão humilde que um dirigente de esquerda tem que ter, o respeito às diferenças, sabendo que num país como o nosso, onde o conservadorismo é muito forte, a extrema-direita é muito forte, você não pode querer ser o dono exclusivo da revolução. Então, o fato de ser do PSOL significa ser de um partido de esquerda, socialista, combativo, um partido programático, necessário, mas não nos dá o direito de exclusividade da luta popular. E é por isso que partidos e movimentos sociais estão juntos conosco. Agora, realmente eu enfrentei um desgaste quando eu falei assim, consciente, Lucas, porque, primeiro, enfrentamos dificuldades iniciais realmente para reconstruir financeiramente a cidade e investir na infraestrutura. Hoje tem muitas entregas. Hoje eu saio nas ruas, se você pegar minhas redes sociais, o carinho de crianças, de pessoas, porque são muitas entregas. Então, eu creio que pesquisas têm que ser respeitadas, né? Ainda que a gente saiba que algumas pesquisas elas podem ser manipuladas pelos grupos que têm interesse nelas, mas eu não sou daqueles, até porque sou um professor universitário, que fica me batendo contra pesquisas, né? Agora, qual é o nosso foco? É reverter qualquer mal-estar, fazendo tudo o que for possível até o final deste mandato, exatamente para nos credenciar ter o quarto mandato, que eu estou convencido de que vamos ter, que vamos garantir segundo turno, será com muita emoção, mas vamos derrotar aqui a extrema-direita e a burguesia oligárquica, da oligarquia moderna, que acha que é dona do território. Para você ter uma ideia, o governador, na eleição passada, indicou um primo, agora indicou um outro primo, sabe o que é? Então, não pode a cidade ser um feudo de uma família, por mais que a minha relação com ele não é uma relação complicada. Nós tentamos, eu recebi semana passada o Rui Costa, visitamos obras, conversamos sobre a COP, sobre o que tem que ser feito conjuntamente, não é? Agora, eu tenho que dizer que o nosso governo e a nossa frente faz a diferença. Quando eu falo também consciência de desgaste, é porque eu decidi enfrentar uma máfia do lixo, Lucas. Eu estava envergonhado, não sei se tu vieste nos últimos meses da Belém, cada delegação internacional que Belém virou por conta da COP, agora tudo quanto é organismo internacional, todos os países visitam e querem conversar com o prefeito. Eu recebi embaixadores dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, de tudo quanto é país mais importante, mas países da Ásia também. Ora, recebi, e sempre eu tive que me penitenciar, pedir desculpas pelo acúmulo de entulho, de lixo na rua. Por quê? Estávamos submetidos a uma máfia. Como é, Lucas, que tu explicas que o prefeito Edmilson, de 2004, recebe da ONU, através do Habitat ONU, o prêmio Dubai, entre as 10 melhores práticas do mundo, com a política de resíduos sólidos e as políticas sociais vinculadas a ela. Então, Programa de Desenvolvimento Humano na comunidade do Aurá. O Aurá é onde tinha um aterro sanitário. Como é que nós estamos entre as 10 práticas do mundo? 16 anos depois eu volto à prefeitura e a cidade está submetida a uma máfia, o dinheiro público sendo gasto e o lixo se acumulando. Eu decidi que não ia ceder à chantagem, com a consciência de que as empresas iriam tentar inviabilizar o meu mandato. Então, foi triste ver o lixo acumulado e eu tendo que pedir desculpa a pessoas que nos visitavam, só que terminamos a licitação, derrotamos 15 ações na Justiça e 4 em Tribunais de Contas, 19 ações. Concluída a licitação, hoje, em 3 meses de contrato, Belém já é outra cidade. Então, Lucas, visita Belém e eu vou te receber com muita festa, muita alegria, sem ter que pedir desculpa pelo trabalho de destruição da imagem da cidade feito por uma máfia, verdadeira máfia.
Então, veja só, isso foi consciente. Eu sabia que ia enfrentar um desgaste, porque eu estou falando de 3 meses lixo acumulado em várias esquinas, especialmente na periferia. Então, olha, hoje eu falo de quase 300 obras de drenagem e pavimentação na periferia, eu falo de grandes obras patrocinadas pela Itaipu Nacional como forma de preparação da Copa. Eu falo em uma educação que transformou Belém numa cidade livre do analfabetismo, com apoio do MST, inclusive. Veja só, Lucas, qual é a cidade desse Brasil de 5.568 municípios? Qual é o município que pode bater orgulhosamente no peito e dizer: alcançamos 98% de alfabetizados, ou seja, como as normas da Unesco e do IBGE? O Ministério da Educação diz que uma cidade com 96% de alfabetizados é cidade livre do analfabetismo. Belém já tem um superávit, ou seja, em breve receberemos o diploma de cidade livre do analfabetismo, e isso é uma revolução que nós fizemos, apesar da destruição financeira da cidade, da infraestrutura da cidade, das escolas destruídas, das unidades são destruídas, da destruição do programa Família Saudável, que era o programa de saúde da família, inspirado no modelo cubano de saúde. Essa reconstrução valeu, porque agora nós estamos num período de entrega e você pode ter certeza, nós vamos para o segundo turno. Não dá para ganhar no primeiro, seria ilusão, mas vamos para o segundo turno e vamos confiando na população, com muita humildade, reconhecendo os erros, corrigindo os erros, ouvindo o povo, porque nós temos um projeto aqui, um processo de participação popular bastante intensa. Eu tenho convicção que as mudanças virão assim, sabe? Porque já há um outro clima na cidade. Essas pesquisas indicam um momento, digamos assim, da história que a gente tem que considerar. Mas hoje, realmente, eu posso falar, eu estou na periferia todos os dias. E em todos os lugares que eu vou, eu sou bem recebido. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora a gente atualiza a situação da Venezuela após as eleições realizadas no último domingo. Aqui no Bem Viver a gente tem atualizado dia após dia a questão e para isso a gente vai chamar o nosso correspondente diretamente de Caracas, Lorenzo Santiago. Ele está na capital venezuelana e tem acompanhado de perto o que está acontecendo no nosso país vizinho. Lorenzo, prazer em te receber aqui no Bem Viver mais uma vez, amigo. Conta qual que é a atual situação de Caracas, de Venezuela, nessa quinta-feira. Olá, Lucas. Olá a todos que acompanham o Bem Viver. As últimas 24 horas foram mais tranquilas em relação a manifestações aqui na Venezuela. As chamadas guarimbas, que são as manifestações violentas promovidas pela extrema-direita, perderam um pouco de força e na tarde desta quarta-feira, dia 31, acabaram sendo registrados poucos movimentos na cidade de Caracas. Ao mesmo tempo, o presidente Maduro foi para a televisão fazer uma série de entrevistas e discursos para explicar um pouco de como está a situação em relação à apuração e à divulgação das atas eleitorais. Uma coisa que ele falou é que o Partido Socialista Unido de Venezuela vai divulgar 100% das atas eleitorais em breve e pediu calma para que a população espere a auditoria dos resultados. O governo alega que teve um ataque hacker ao sistema eletrônico do Conselho Nacional Eleitoral durante as eleições no domingo, durante a apuração dos resultados, e que isso tem atrasado a divulgação dos resultados. Eu fico por aqui e um grande abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. Falou demais, Lorenzo Santiago, nosso correspondente em Caracas, na Venezuela. Ele que não está lá apenas por causa das eleições, ele vive lá, ele tem acompanhado, ele tem exercido o seu trabalho jornalístico pelo Brasil de Fato, lá em Caracas, acompanhando diariamente a situação que acontece no país vizinho. E é claro que você pode conferir toda a produção que ele traz diretamente de lá, seja no site brasildefato.com.br ou nas nossas redes sociais. Vamos aproveitar então para repercutir, para trazer um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, regional, enfim, onde você estiver, o Bem Viver vai até você, para você nos ajudar nessa missão tão genuína de colocar nosso programa para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. São mais de 400 emissoras que todos os dias nos ajudam nessa tarefa tão bacana. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai
lá em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E os destaques das Olimpíadas de Paris também entram na pauta do nosso Bem Viver de hoje. A gente lembra que chegamos ao 7º dia de competições nessa quinta-feira, dia 1º de agosto. Por isso a gente aproveita então para passar um pouquinho do calendário, a programação das Olimpíadas que tem Brasil em quadra, em campo, enfim, seja onde for, a gente fala um pouquinho. Tem vôlei de praia, na verdade já teve, a nossa seleção masculina já participou da atividade às 10 da manhã e mais tarde, às 3 horas da tarde, melhor dizendo, tem as nossas representantes femininas no vôlei de praia, vai estar em quadra, portanto. Hoje também tem ginástica artística individual geral, com a participação de Flávia Saraiva. Isso acontece às 1h15 da tarde. Na programação do dia, o Brasil ainda disputa nas modalidades de vôlei feminino, no caso vôlei de quadra, handebol feminino, atletismo e tênis de mesa masculino. É isso que tem para hoje, muita emoção garantida. Amanhã a gente traz mais atualizações. O assunto agora é a parceria histórica que está garantindo máquinas chinesas para a agricultura familiar aqui no Brasil. Quem escuta o Bem Viver dia a dia deve se lembrar que essa aliança envolve o MST por meio do Consórcio Nordeste. Um passo de cooperação foi dado desde janeiro, quando esse maquinário chegou pela primeira vez no Brasil e sim, já está trazendo resultados exuberantes. Agora o Maranhão está em festa, pois é o primeiro estado a iniciar a colheita, ou seja, as atividades das máquinas já estão em curso e agora está nesse momento tão bacana, tão importante de colher através do resultado desse maquinário, dessa tecnologia. Vamos saber mais detalhes? A nossa repórter Mariana Castro está acompanhando tudo isso de perto e traz os detalhes de uma reportagem especial. Desde janeiro, quando as máquinas chegaram ao Brasil, os assentamentos de reforma agrária do Nordeste estão em festa, aguardando a chegada dos equipamentos para as primeiras colheitas. E esse momento histórico aconteceu no dia 29 de abril, no assentamento Cristina Alves, município de Itapecuru-Mirim, a 115 quilômetros de São Luís, capital maranhense. Com cerca de 100 famílias, o assentamento é uma das referências na produção de arroz e um dos escolhidos pela Cooperação Brasil e China para sediar a fase de testes das máquinas. É o que explica Maria Gomes, do setor de produção do MST. A gente dizia que elas iriam para os estados, estão começando a chegar, começando a entrar nesse campo de testagem e aí daqui 1 ano e meio a gente vai poder ter os elementos das possíveis adaptações, das possíveis necessidades que essas máquinas possam apresentar e o desempenho dela trazendo dentro do contexto das máquinas para a reforma agrária, a agricultura familiar. Estamos bastante animados, felizes com o que está acontecendo aqui hoje, que é a continuidade daquele processo, mas agora diretamente nas nossas áreas dos assentamentos e aqui no Maranhão, iniciando esse campo, nesses 3 assentamentos e aí logo depois a gente vai estar dando sequência nos outros estados, Paraíba, Ceará e nas áreas do MST dentro do Rio Grande do Norte. Na primeira tarde de colheita, a cooperativa compara a agilidade da produção com os tempos de foice e facão, garantindo que com acesso à terra, tecnologia e equipamentos, a agricultura familiar é capaz de produzir ainda mais alimentos e, quem sabe, suprir as demandas do Estado. É o que explica Elias Araújo, membro da Cooperativa Mista das Áreas de Reforma Agrária do Vale do Itapecuru, a COPEV, e do setor de produção do MST. É o primeiro dia de teste, tudo vai ser mensurado, mas já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do avanço que uma pequena máquina faz no campo. O Maranhão é tradicional, tem tradição em produção de arroz, é uma cultura de produção de arroz. E aqui nesse campo que a gente está vendo, a gente já gastou até 25 dias colhendo 1 hectare de arroz. E isso fez a gente fazer refletir de que é isso que fez o arroz do Maranhão cair de produção de área plantada na agricultura familiar. A gente implementou outras alternativas, por exemplo a roçadeira costal, adaptada com disco de corte, que reduzimos de 25 dias para 6. E hoje a gente está colhendo 1 hectare de arroz em 4 horas com auxílio da pequena máquina. O Maranhão é dependente de importação de arroz e a reforma agrária precisa dar essa resposta. Só que para exigir essa missão da reforma agrária, o Estado, a academia, a extensão rural,
tem que fazer esse aporte de tecnologia. Tem que transferir conhecimento, mas tem que transferir também, não só conhecimento, transferir equipamentos, né? Tem que dar esse salto tecnológico no campo. O Dia de Campo contou com um ato político, com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal, fortalecendo alianças para a ampliação desse projeto. Como conta o superintendente do INCRA no estado, Zé Carlos. A mecanização é uma realidade, a mecanização é uma necessidade. Portanto, o MST está de parabéns e nós aqui do INCRA estamos aqui para colocar nossa instituição a serviço de uma reforma agrária justa, uma reforma agrária que realmente dê dignidade para o nosso povo que está morando aqui nos nossos assentamentos. Do Maranhão, 4 agricultores receberam treinamento para o uso das máquinas no Rio Grande do Norte e, com muito entusiasmo, já estão dominando a ferramenta e replicando esses ensinamentos, como é o caso de Josué Montelo, do assentamento Cristina Alves. Antigamente a gente colhia o nosso arroz manualmente com a foicinha, faca, e logo em seguida a gente foi aperfeiçoando, fizemos uma adaptação na roçadeira costal, que isso contribuiu para o avanço da colheita do arroz, mas com um pouco de dificuldade na hora de a gente fazer a batição do arroz e o beneficiamento, né? Por ser um pouco mais rápido, mas precisava muita mão de obra. E com essa chegada das mini colheitadeiras de arroz, a gente vê que a gente avançou nessa questão e elas vêm contribuindo bastante para o desenvolvimento da nossa agricultura familiar aqui no município, no assentamento Cristina Alves. O governo do estado tem participado de reuniões sobre a cooperação Brasil e China e, junto ao MST, aposta na viabilidade de parcerias para a implantação de uma fábrica no Maranhão, como aponta o vice-governador do estado, Felipe Camarão. Estamos aqui de portas abertas, o Maranhão garantindo todas as condições para, quem sabe, até implantar uma fábrica dessa no nosso estado e poder levar essa experiência para todo o resto do Brasil. Também representando o governo do estado, o secretário de Agricultura Familiar Bira do Pindaré reforça a importância da implantação de uma fábrica para o avanço da produção de alimentos e autonomia dos assentamentos. Nosso grande objetivo é ampliar as aquisições dessas máquinas e, mais do que isso, é fabricar essas máquinas aqui mesmo no Brasil. Nós queremos que essa cooperação permita transferência de tecnologia e que nossos agricultores e agricultoras possam dominar este processo plenamente e garantir a mecanização necessária para aumentar a produção, garantindo assim alimentos saudáveis na nossa mesa, trabalho e renda e, sobretudo, preservação do meio ambiente. Esse é o caminho que nós estamos seguindo junto com a MST. As máquinas colheitadeiras já seguiram para o segundo assentamento do estado, o assentamento Diamante Negro Jutaí, no município de Igarapé do Meio, onde o arroz também já estava no ponto de colheita. Mais uma festa se forma. São pequenos produtores que haviam deixado de plantar, expressando o sentimento de que esse é o início de uma grande revolução na produção de alimentos da agricultura familiar no país, como explica Gilvânia Ferreira, da Direção Nacional do MST no estado. O agronegócio cercou as nossas terras. De um lado está a soja, do outro o eucalipto, do outro a pecuária e ainda tem o veneno que é jogado em nossas plantações pelos fazendeiros e pelos produtores de soja. Então, essa realidade é uma realidade gritante no estado do Maranhão e é preciso mudar. E é por isso que o MST levanta a bandeira da reforma agrária nos latifúndios improdutivos e diz de que é preciso produzir em associações, cooperativas, em grupos coletivos, para que nós possamos construir uma força desse campo. Nós queremos que todos os assentamentos de reforma agrária, que todas as comunidades possam ter acesso a essas máquinas, para elas poderem plantar e colher a sua produção. E para isso nós queremos que seja instalado no estado do Maranhão essas fábricas em nossos territórios, nos territórios da reforma agrária, para que nós possamos socializar as tecnologias para os camponeses e camponesas matar a sua fome e matar a fome do povo maranhense e do povo brasileiro. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
tal visualizar, entender melhor essas máquinas? Quem quiser, então, a dica é conferir a versão em vídeo dessa matéria. Para isso é só entrar no canal do Brasil de Fato no YouTube e procurar pela edição do Central do Brasil de ontem. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. E agora a gente fala sobre o processo de municipalização dos hospitais no Rio de Janeiro, que se iniciou de forma conturbada, gente. Precisamos ir passo a passo para entender, afinal, que questão é essa, quais são os debates que estão em jogo. Bom, são 6 hospitais federais que funcionam atualmente na capital fluminense e atendem pessoas de todo o estado e até de fora. No mês passado, o Ministério da Saúde anunciou a reestruturação dessas unidades de saúde. O processo começou pelo Hospital de Andaraí, o que resultou em protestos de trabalhadores e trabalhadoras. A pauta de manifestação alerta para o risco de mais precarização, terceirização dos serviços e também desfinanciamento. Outro ponto questionado foi a falta de diálogo para a tomada de decisão. A nossa jornalista Nara Lacerda, que apresenta o podcast Repórter SUS, entrevistou o professor de saúde pública Paulo Capel Narvai. Ele atua na Universidade de São Paulo e explicou sobre essa situação dos hospitais federais no Rio. Para começar, o docente fez um panorama da estrutura da saúde no país antes da criação do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Ele considera o caso específico do Rio como uma situação atípica diante do desenho geral do SUS. É uma situação anômala que vem sendo postergada, né? Vem se mantendo, e decisões a respeito dessa anomalia vêm sendo postergadas há mais de 3 décadas. O SUS foi criado pelos constituintes, né, em 17 de maio de 1988, né, uma sessão histórica que criou o SUS, e depois, 2 anos depois, em 1990, são aprovadas as 2 leis, né? A Lei 8.080, que deveria ser uma única lei orgânica do SUS, regulamentando o SUS. O presidente, na época, o Fernando Collor, achou que podia sair vetando coisas a bel prazer, vetou coisas da parte de financiamento e vetou coisas da participação popular, né? Que na Constituição aparece como participação da comunidade. A gente queria mesmo participação popular, mas não deu jogo, né? O Centrão, na época, não topou, mas topou a participação da comunidade e foi como ficou na nossa Constituição. Então, o que aconteceu, né, nesse processo? A unificação tanto dos serviços clássicos, né, da saúde pública, seja ligados diretamente ao Ministério da Saúde, aqueles programas verticais, nacionais de controle da hanseníase, da tuberculose, etc., sejam os serviços das redes, das secretarias estaduais de saúde, porque até 88, vamos enfatizar isso, até 88 os municípios não existiam, né, como ente federativo autônomo, né, como são hoje e tal. Claro que existiam os municípios e eram entes federativos e tal, mas eles não tinham nenhum papel na saúde, por exemplo. Alguns grandes municípios mantinham pronto-socorros, alguma coisa assim, muito específica, mas quem prestava serviços de saúde à população eram as secretarias estaduais de saúde e o Ministério da Saúde, nos tais programas verticais nacionais, e o INAMPS, e a medicina previdenciária, que prestava assistência aos segurados e dependentes e ponto, e nada mais, né? Quem não era segurado da Previdência, quando era atendido em algum posto de assistência médica do INAMPS, era atendido como indigente, né?
professor detalhou ainda as mudanças na estrutura de saúde do país a partir da criação do SUS. Com a criação do SUS, houve uma definição legal de que o sistema que se criava deveria ter um comando único em cada esfera de governo. Então, no município, tudo de saúde deveria estar sob comando de gestão administrativo, financeiro e tal, do município. Tudo de saúde no estado, comando de saúde do estado. E o comando nacional do SUS caberia ao Ministério da Saúde. Essa definição foi muito importante e é o que está na Constituição da República do Brasil. Com isso, o Ministério da Saúde, obviamente, deixou de ser gestor direto, provedor direto de serviços de saúde. Não tem sentido o Ministério da Saúde de Brasília ficar fazendo a gestão de uma unidade básica de saúde, de uma UPA e nem de um hospital. É injustificável isso. Então, na maioria das capitais brasileiras, com a criação do SUS, esses serviços foram integrados e passaram a gestão ou do município ou do estado. Você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, o município administra muitos hospitais do SUS e o estado administra outros tantos hospitais do SUS, mas não tem hospital federal em São Paulo. Aliás, não tem hospital federal nem em Brasília, nem no Distrito Federal tem hospital federal mais. Então, num artigo que escrevi ainda em março desse ano, o lead do artigo era esse, né? O principal problema dos hospitais federais no Rio de Janeiro é ainda serem hospitais federais no Rio de Janeiro. Não faz sentido, não tem nenhuma razão para isso. Antes de criticar a existência de unidades federais e municípios, o professor detalhou os diferentes tipos de hospitais. De acordo com ele, pelo SUS, apenas a saúde indígena deveria contar com hospitais federais. Agora, quando falo de hospitais, é preciso entender o seguinte, hospitais não são sempre iguais, né? Então, assim, eu dou sempre com alunos, sobretudo, né, exemplos assim, metafóricos, que são importantes para entender. Laranja é fruta, banana é fruta, abacate é fruta, tudo fruta. Mas assim, laranja é laranja, banana é banana, abacate é abacate. Então, assim, quando a gente fala de hospitais, é preciso distinguir. A gente tem os hospitais gerais, os hospitais do SUS, que podem, inclusive, ser hospitais, assim, especializados, não tem problema nenhum. Hospitais de ensino, que são os hospitais ligados às universidades, todas as universidades, as católicas, as federais, as estaduais, a USP, a Unicamp e a Unesp no estado de São Paulo, a UERJ no Rio de Janeiro, tem hospitais de ensino ligados a essas universidades, né? E hospitais de pesquisa, então, que na verdade são institutos de pesquisa que acabam tendo leitos ali por interesse de pesquisa e tal, e são chamados de hospitais. Então, um dos argumentos, né, que tem sido postos nessa discussão é que por que não pode ter hospital federal no Rio de Janeiro se tem o hospital, não sei o que, da Fiocruz, se tem o hospital de oncologia, o Instituto Nacional do Câncer e tal? Nenhum problema, são institutos de pesquisa. Institutos de pesquisa, eventualmente, podem ser federalizados. No SUS, a única exceção a essa descentralização é a saúde indígena. A saúde indígena tem um subsistema especial de saúde indígena, né, que é coordenado pela CESAI, e aí sim o governo federal, mas isso é definido em lei e tudo, né? O governo federal, diretamente pelo Ministério da Saúde, é o gestor do subsistema de saúde indígena, que é um sistema do SUS, mas um subsistema específico. Essa é a única exceção. Então, muito sinteticamente, esse é o cenário, esse é o pano de fundo da crise, da chamada crise dos hospitais. Esses hospitais do Rio de Janeiro, os tais hospitais federais, eles, na verdade, são hospitais do SUS, são hospitais, eles não são, alguns até têm um componente de pesquisa e tal, e a situação de cada unidade, especificamente, precisa ser, claro, objeto de análise para ver qual é a melhor solução para esses hospitais, né? Mas, assim, a maioria deles são hospitais de atendimento da população do Rio de Janeiro, que são hospitais do SUS. Como em qualquer outra capital, devem estar sob comando administrativo, político, técnico do município do Rio de Janeiro. Não tem por que o município do Rio de Janeiro ser subtraído dessa competência que a Constituição dá a ele. Eu acho que é uma violência à autonomia do município do Rio de Janeiro como ente federativo autônomo.
A gestão do Hospital de Andaraí será compartilhada entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura pelo período de 90 dias. Ainda de acordo com a nota divulgada pela pasta, o prazo pode ser prorrogado conforme necessário. Nesse período, ambos serão responsáveis por questões administrativas. Alguns exemplos são provimento e gestão de pessoal, abastecimento de material de consumo e manutenção de bens. Paulo Narvai também relacionou os problemas que esses hospitais enfrentam no momento e a falta de certeza sobre o futuro. Além disso, o professor conceituou a proposta de descentralização da estrutura de saúde pelo SUS. Quando o SUS foi criado, como eu mencionei, com essa perspectiva de descentralizar. A descentralização, o conceito de descentralização, no Brasil, ele é entendido como descentralização dentro da República, né? Dentro dos entes federativos. Então, quando a gente fala em descentralização aqui no Brasil, a gente está falando de descentralizar do poder federal, que é um poder sabidamente muito concentrado, né? O governo da União concentra a arrecadação tributária, nós temos muitos problemas, né, com o nosso federalismo, mas, de qualquer modo, quando a gente fala em descentralização aqui, esse é o sentido, né? Descentralizar para estados e descentralizar para municípios. No plano internacional, na área de administração pública, de gestão, o conceito de descentralização não é esse. Descentralizar é tirar do estado. Descentralizar é quase que um sinônimo de privatizar, né? E aí a gente também teria uma série de problemas e dificuldades aí. Então, é importante fazer esse esclarecimento, porque um leitor estrangeiro, né, de algum texto nosso, ou um ouvinte, né, estrangeiro, ele tem dificuldade para entender do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de descentralização no Brasil, a gente está falando de descentralização dentro da República pelos entes federativos, para desconcentrar poder, para descentralizar poder. Quando a gente, no período da reforma sanitária, discutia o sistema de saúde que a gente queria criar e tudo mais, a conversa era a seguinte: olha, não dá para assim, porque qual era o problema? Os prefeitos viviam reclamando para os governadores, isso chegava no governo federal, que tinha lá um médico do INAMPS, tinha uma unidade do INAMPS que não atendia a população, e a população ia reclamar para o vereador levava para ele, porque é ali no nível local que essas coisas acontecem, né? E ele dizia, mas eu fico impotente, eu não posso fazer nada, porque tudo era em geral, era um médico do INAMPS, ou um médico de uma unidade de saúde por algum governo estadual, etc. Então, assim, havia uma dificuldade que era resumida no seguinte: no sistema de saúde, que é prestar serviços às pessoas, cuidar das pessoas, quanto mais próximo do nível local, né, das autoridades locais, as decisões forem tomadas, tanto melhor, né? Supunha-se que mais democráticas essas decisões também, né? Aí está uma armadilha, né? É verdade que quanto mais próximos das pessoas, do nível local, as decisões forem tomadas, tanto melhor, assim, em princípio é isso mesmo. Mas não está escrito nas estrelas e não há nenhuma garantia de que serão decisões mais democráticas, né? Um colega meu da USP, o professor Paulo Elias, ele vivia alertando para isso, dizia, olha, calma com isso, porque ir para os municípios pode significar trombar com prefeitos e autoridades tão mais ditatoriais, né, do que eles estavam isso no pleno período da ditadura, lá nos anos 70, 80, né? Então, e a gente sempre teve essa preocupação mesmo, né? E a vida deu razão ao professor Paulo Elias, e a vida deu razão aos que alertavam para os riscos de, ao invés de democratizar a descentralização da saúde para os municípios, nos levar a dificuldades importantes, né, como que a gente está vendo hoje. Muitos prefeitos simplesmente se recusam a ser gestores do SUS. Eles não querem ser gestores do SUS. Eles pegam os recursos do SUS e transferem para o setor privado, para alguma organização social de saúde, para alguma empresa privada. Alguns até empresa, não tem nem esse eufemismo de organização social de saúde. Então, isso é um problema porque o SUS hoje, ele, embora seja, enquanto sistema, um sistema estatal, ele é institucional, ele é um sistema do Estado brasileiro, a prestação dos serviços às pessoas,
a execução das ações e serviços de saúde em muitos municípios é feita pelo município, é feita pela administração direta, tal como deve ser, como foi preconizado, como está no projeto original do SUS, né? Mas em muitos municípios isso foi terceirizado. Os municípios simplesmente entregam isso para o setor, para alguma empresa, alguma pessoa jurídica, né? Por uma propriedade particular. E aí tem um problema, porque é recurso público sendo gerido por empresas que são de propriedade de particulares e não de propriedade pública, né? Então, essa é uma dificuldade real. Vale demais, então, conferir a conversa completa do Repórter SUS, quem quiser entender em detalhes todo esse debate que, por mais que seja uma questão específica do Rio, é algo que também tange outros estados, outros municípios, então vale sim a gente detalhar. Quem tiver oportunidade e tiver esse tempo, procura por Repórter SUS no nosso site, brasildefato.com.br, lembrando que também fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos destacar mais uma notícia do Rio, dessa vez de Mangaratiba, a 85 quilômetros da capital fluminense. É que agricultores e agricultoras participam de uma formação em agroecologia. O objetivo do curso foi capacitar camponeses, quilombolas e assentados a partir das práticas de recuperação do solo. Quem traz os detalhes pra gente é Douglas Matos. O Rio de Janeiro recebeu a primeira edição da Escola de Formação em Agroecologia e Biopoder Camponês, organizada pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, em parceria com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Ibirapitanga. O curso foi estruturado no quilombo Santa Justina e Santa Isabel, em Mangaratiba, e contou com a participação de cerca de 50 pessoas. Segundo o MPA, o objetivo da formação foi capacitar camponeses, quilombolas, assentados da reforma agrária e educadores do campo a partir das práticas de recuperação da saúde do solo e produção de alimentos saudáveis. O condutor foi Sebastião Pinheiro, militante e defensor dos direitos dos camponeses, dos povos, das águas e das florestas. A programação da escola incluiu diversas oficinas práticas que abordaram temas essenciais para a agroecologia camponesa, garantindo um baixo custo e alto rendimento para quem realiza. Entre os temas tratados foram destaque o manejo ecológico do solo, a produção de alimentos sem veneno e a conservação de sementes crioulas. Na oficina de manejo ecológico da terra, os participantes aprenderam técnicas para recuperação, multiplicação de micro-organismos e produção de biofertilizantes, métodos considerados essenciais para melhorar a qualidade do solo sem recorrer a produtos químicos. Uma das bandeiras que o Movimento dos Pequenos Agricultores defende trata da importância de se cultivar alimentos livres de agrotóxicos, beneficiando tanto a saúde humana quanto a preservação e a recuperação da natureza. Em nota, os organizadores ressaltaram que o evento, realizado na última semana, também ofereceu momentos de integração cultural e comunitária, fortalecendo laços entre as participantes e promovendo solidariedade e cooperação. E também que as atividades culturais incluíram apresentações de música e dança, resgatando e celebrando as tradições locais. Abre aspas, esses momentos de confraternização ajudaram a criar um ambiente acolhedor, reforçando a importância do coletivo e da organização camponesa na luta por uma agricultura que faça frente ao agronegócio, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos. Bacana demais ver movimentos populares avançando cada vez na construção do conhecimento agroecológico. Ao mesmo tempo, a gente lembra que essas atividades entram como direito das pessoas do campo. Por isso, precisam ser inseridas cada vez mais em programas e ações do Estado brasileiro. E agora a gente volta a destacar o Radinho BDF, uma grande e linda produção aqui do Brasil de Fato que a gente tem muito orgulho de compartilhar, gente. Para quem ainda não sabe, essa é uma produção nossa que segue firme trazendo pautas sobre e com
As Infâncias. É que além de abordar temas de interesse dessa faixa etária, as edições contam com a participação das crianças. E desde o mês passado, o Radinho estreou uma nova temporada com uma proposta de jornalismo para o público infantil. O podcast chegou com tudo, com a Doroteia Papapá como convidada de estreia dessa temporada. Para quem não lembra, ela é protagonista feminina da atração infantil Quintal da Cultura na TV Cultura. Na edição seguinte, teve o tema Proibição do uso de celulares nas escolas. Agora, já temos outra edição no ar e é óbvio que a gente trouxe um trechinho pra gente compartilhar um pouquinho dessa belezura que tá, gente. A edição mais recente, então, fala nada mais, nada menos que os sonhos. O convidado do Radinho foi Siddhartha Ribeiro, que é neurocientista e biólogo que se dedica justamente ao estudo desse tema, os sonhos. Ele afirma que todo mundo sonha, mesmo quem não lembra ao acordar. Vamos conferir um trechinho do programa, então? Quem apresenta o programa é Camila Salmácio. Todo mundo sonha, mas muita gente não lembra que sonha. E muita gente acha que isso é assim porque essa pessoa não sonha, mas na verdade ela só não percebe que sonha, ela só não lembra que sonha. O Siddhartha e outros cientistas explicam que enquanto dormimos, passamos por duas fases diferentes que podemos chamar de sono leve e sono profundo. No sono leve, as atividades cerebrais são baixas e por isso os sonhos são sem imagens, tipo uma tela preta, que se parece mais com os nossos pensamentos. Já a fase profunda também é conhecida como sono REM. A sigla REM, em inglês, significa movimento rápido dos olhos. Nessa fase é onde tem maior atividade cerebral, responsável por construir as cenas na nossa cabeça. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu não sei se é uma coisa que a gente está prevendo, ou que já aconteceu, ou que não sei. Eu realmente não sei. As histórias que sonhamos podem ser um pouco das duas coisas que a Vitória apontou. Calma que o Siddhartha vai falar melhor. Para que serve isso? Isso serve para ajudar a gente a se preparar para o dia seguinte. Nem sempre a gente entende o que o sonho pode estar querendo dizer. E quando a gente entende o que o sonho quer dizer, e às vezes ele quer dizer mais de uma coisa, é mais fácil a gente entender, para a gente conseguir viver as coisas que a gente quer viver. E o que a gente precisa fazer para a gente não viver as coisas que a gente não quer viver. Então o sonho é uma espécie de... ele ajuda a gente a navegar o barco, que é a vida. Falando assim, fica até a vontade de ouvir um pouquinho mais da edição, né? Então a nossa edição separou mais um trechinho pra gente ficar com mais vontade de ouvir o programa inteiro. Confere só. Uma vez eu sonhei que minha mãe tava numa cadeira de rodas, aí, tava tudo torto. A gente tava numa sorveteria, a gente tava comendo e do nada o sorvete caiu no chão e teve uma explosão. Tinha um caminho que era um escorregador que deixava ser minúsculo, do tamanho de uma formiga. Aí você crescia de novo quando saía do escorrega. Aí apareceu um gambá que queria escorregar, mas ele não encolhia para passar pelo buraco do escorregador. E esse escorregador garantia uma gota de água para a caixa d'água. Você sonhou com o quê? Sonic. T-Bone, Batman. E Tigre, Free Fight. E o que você fez no sonho? Eu matei homens no como jogo, né? Pronto, o convite está feito, gente, o programa está disponível para compartilhar, baixar, ouvir, reouvir quantas vezes você quiser. Corre em brasildefato.com.br que você confere todas as edições do Radinho BDF, inclusive as temporadas anteriores. E com esse convite, o Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã tem mais. Sexta-feira a gente chega junto sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir por meio da rádio brasildefato.com.br. Um pouquinho depois, a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil de Fato 98,9 FM transmitiu o programa sempre a partir da 1h da tarde aqui em São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que transmitem o programa você encontra na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer todos esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, que eu aproveito para celebrar a volta do amigo que pegou merecidas férias e está de volta aqui nessa produção tão bacana que a gente constrói junto. Valeu demais, Dani. E também valeu Amanda Sampaio, que ficou segurando todas as pontas enquanto Dani curtia as merecidíssimas férias. A edição e produção desse programa contou com Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatineau, de Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Muniz e Ravena. Diretora de programa de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.